família dele, lança uma palavra de vitória e de bênção aí. Senhor, nós queremos apresentar o teu filho, ó Pai. Ah, Senhor, que tu possa usá-lo, Senhor, como é de costume, ó Pai. Ah, Senhor, fala aos nossos corações, que ele seja canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, que não seja mais o Paulo César, mas que seja o teu Espírito, ó Pai, falando através da vida dele. É o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Liberdade. E tudo que já foi. Boa noite, Pai do Senhor aí aos irmãos, à igreja, primeiramente, né? Mas tudo que estava sendo cantado e que é dito aqui é verdade. O nosso Deus está aqui e, diferentemente das outras vezes, quando nós fomos convidados para trazer a palavra, dessa vez Deus me falou em conta-gotas. Na outra vez ele deu o tema bem rapidinho e em 1 hora eu consegui escrever. Dessa vez eu passei a semana todinha. Mas porque tudo que a gente diga, que a gente fale, tem que ser para a honra e glória dele. E se eu estou aqui agora, nesse momento, podendo ser usado por ele como instrumento para a honra e glória dele e para a bênção da igreja, para a igreja ser abençoada, é porque nós temos um Deus que é grande, que é misericordioso e que nos abençoa, né? Então, estou aqui entre irmãos, entre amigos. E quem me deu esses amigos? Senão ele. Onde eu andava, onde eu estava e o que eu faço agora. Tem que ser para a honra e glória dele. Amém? Irmãos, o tema de hoje, a palavra de hoje, dessa vez eu tentando aqui fazer um pouco a inovação, colocar aqui no celular. Um Deus misericordioso deseja nos usar. E a palavra está, capítulo 3 de Romanos, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Amém? Que vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus coloca aqui um termo que nós, no nosso dia a dia, enquanto pessoas, colegas de trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente deve evitar. Mas a palavra de Deus, enquanto autoridade moral do mundo, ela pode empregar. E aí eu vou pedir para que vocês gravem essas palavras. Todos destituídos gratuitamente, graça, redenção e Cristo Jesus. Então a primeira palavra, o primeiro termo é todos. A palavra de Deus não excluiu ninguém aqui. A palavra de Deus aqui, ela disse exatamente todos. Ou seja, é completo, não está ninguém de fora. Nem o presidente dos Estados Unidos, nem o do Brasil, nem eu, nem ninguém aqui, nem alguém que seja rico ou que seja pobre, nem alguém que seja bonito ou que seja feio. Não importa a posição social, não importa se é bonito ou se é feio, não importa o nível econômico, nem religião. Ah, não, eu sou dessa religião, eu sou salvo. A palavra de Deus diz claramente que todos pecaram. Então, nós somos pecadores. Precisamos reconhecer que a graça dele, a misericórdia dele está sobre nós. Porque o que merecíamos se nós pecamos? Né? Então, aqui, a gente tem que ter o cuidado de que a palavra de Deus não está dizendo aqui, não está colocando que não há ninguém superior.
Nós temos ideologias que colocam algumas nações como sendo superiores, ou pessoas como sendo superiores. No mundo, né, inclusive quando estavam lá os apóstolos lá conversando com Jesus, né, teve um momento em que a mãe dos irmãos Boanerges, Tiago e João, foram pedir para ficar à direita, porque eles estavam pensando no reino de Jesus aqui na terra. E eles queriam ficar como se quem tivesse à direita era o de mais honra. Era aqueles que estavam numa posição de mais prestígio, ou os que teriam mais poder. Mas Deus não faz assim conosco. Ele não coloca a gente, é porque eu estou aqui pregando, então eu sou melhor. Não, não sou melhor. Sou pecador igual a vocês. A diferença está no uso que ele vai fazer de mim e como a irmã Rosângela colocou aqui pela manhã na aula bíblica, no panorama. É a nossa intimidade com ele. Mas Deus não vai dizer, nem vai me medir eu por outro, nem você por mim e vice-versa. A palavra diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça. Para isso precisou se manifestar Jesus Cristo, para que justamente nos desse a salvação, né? Então não tem negro, não tem índio, não tem branco, não tem gente importante, não há religião, não é? Não há ninguém mais importante, nem intelectualidade. Eu não estou aqui porque fiz faculdade XYZ. Não. Todos aqui somos remanescentes, tivemos origem lá na igreja El-Betel do pastor Valtinho. Pastor Valtinho, um homem de Deus, usado por Deus, vaso de Deus, como se diz no nosso linguajar, né? Qual a série que o pastor Valtinho tem? Eu conheço um outro pastor, eu e o irmão Alves, a quem agradeço aqui a visita à nossa igreja, né? Pastor François, que é completamente analfabeto. E a gente vê que Jesus, quando foi montar o seu apostolado, ele tinha lá Mateus, que era um publicano, né? um arrecadador de impostos, um fiscal, como eu sou, e tinha os pescadores, mas não eram homens letrados. Depois veio Paulo, que era um homem muito letrado. Mas Deus escolheu pelo quê? Pelo que Deus nos escolhe? Né? Mas todos esses que Deus escolheu estão dentro desse termo aqui, todos. Todos pecaram. Para isso veio Jesus, que se manifestou como a graça de Deus para nos salvar. O segundo termo que eu pedi para os irmãos frisarem é destituídos. Destituídos significa ficar sem. Meu irmão, minha irmã, você já foi destituído de quê? Os jovens aí já ficaram sem o celular? A mãe e o pai tirou? Por quanto tempo? O que foi que o irmão perdeu? Ficou destituído de quê? De um emprego? De um cargo? O que foi que o irmão perdeu? Foi o casamento? Foi um irmão? Foi um familiar? O que você ficou destituído? Eu coloco esses termos e aqui o Espírito Santo nos levou a esse termo porque você ficar sem um objeto, uma coisa material, um bem, uma roupa, sei lá. Imagine aí o que você possa ter perdido essa semana ou algum tempo atrás. Trouxe preocupação? Trouxe nervosismo? Deixou você estressado? O jovem, você jovem, ficou estressado porque sua mãe e seu pai lhe tirou o celular por uma noite, por um final de semana, o videogame? O que você perdeu? Que você ficou destituído? E você ficou afobado e queria muito aquilo? Mas a preocupação que nós devemos ter, irmãos, é de não sermos destituídos da glória dele, da graça dele, não sermos destituídos da presença dele em nossas vidas. Eu sei o que é andar sem a presença de Deus. E eu dou graças a Deus, glória a Deus, porque hoje, isso aqui é uma prova, meus irmãos, eu estar aqui falando para vocês, sendo usado como instrumento dele, para vocês, é uma prova da graça e da misericórdia dele para comigo, para com minha vida. A família que eu tenho hoje,
o filho que eu tenho, as filhas que eu tenho, a esposa que eu tenho, é graça e misericórdia dele. Né? Eu não merecia. Porque graça, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é porque primeiro você ficou destituído, você ficou sem, você perdeu. Quem gosta de perder? Nós não gostamos no mundo de hoje, o mundo egoísta, o mundo materialista que nós vivemos, que nós temos, porque nós não pensamos, né? Não, é o outro é egoísta, o outro é isso, o outro é aquilo, eu não. Mas não, é eu mesmo, eu tenho que olhar para mim. Primeiro para mim, depois para o outro. O trabalhar de Deus primeiro é em mim, mas nós ficamos teimando conosco mesmo, dizendo que não. Pega ele, Jesus. Pega ela, Jesus. Ei, meu irmão, já levei muita, muita correção do Senhor por causa disso. Mas aí a gente vai lentamente, porque estávamos destituídos. Não nos preocupamos em ficar sem a graça dele, sem a misericórdia dele, sem a presença dele, sem a unção do Espírito Santo, que é o que a gente precisa procurar. Eu me lembro aqui da pastora Márcia pregando, acho que uns 2 domingos atrás, falando de Eliseu, e um termo que o Espírito gravou na minha mente. Né? Quando o auxiliar lá de Eliseu sai em direção a Naamã e vai pedir o que Eliseu não quis. Eliseu não, o Naamã, depois de curado, voltou e ia dar tanta riqueza para o profeta, né? E o profeta disse, não quero. Não, uma roupinha, não quero. Foi Deus que curou, eu só fui instrumento. Aí, né, o servo lá, cujo nome não recordo agora, Geazi foi lá pegar. Ele já era leproso. Né? Ele já estava leproso. A lepra foi só apenas a revelação da lepra que ele tinha no espírito. Mas o que eu quero colocar aqui, a palavra que o Espírito Santo gravou na minha mente, foi o termo andar na presença de Deus. Ei, meus irmãos, andar na presença de Deus, pense no negócio. Negócio não, né? Ninguém pode dizer que a gente andar com Deus, buscar Deus é negócio. É bênção. Mas a nossa dificuldade. Você ficou preocupado quando perdeu o celular? Você ficou preocupado quando perdeu o emprego? Você ficou preocupado quando perdeu o carro? Quando perdeu aquela negociação? Ficou, né? Estressado, né? Mas quantas vezes nós ficamos estressados, preocupados, lamentando, chorando, quando nos afastamos de Deus, da presença dEle. Porque Jesus veio, tudo bem, ótimo, estamos debaixo da graça, mas nós nos afastamos ou não nos afastamos da presença dEle? Agora, nós queremos valorizar a presença dEle em nossa vida? No nosso dia a dia? Porque aqui, meu irmão, aqui eu vou dizer para vocês, de uma certa forma, sob um determinado ponto de vista, é até fácil. Aqui você levantar a mão e louvar, e cantar, e dançar, e mostrar para o irmão, ei, glória a Deus. Né? Aqui é fácil. Vamos voltar para as nossas casas, para os nossos lares, para a nossa semana, para os nossos afazeres. E aí, onde eu deixo Deus? Onde está o meu buscar, a minha intimidade, o meu agir como cristão em andar na presença de Deus? É disso aqui, ó, que o Espírito está nos falando. E aí eu trago 3 exemplos. Davi, Paulo e José. Primeiro Davi no Salmo 51. Vamos ler aí. Abra a Bíblia aí, por favor, meus irmãos. Vamos ao Salmo 51. Olha aqui esse salmo. Davi escreveu quando ele tinha pecado com Batseba, tinha cometido adultério com Batseba, né? Não só o adultério, tinha mandado matar também o esposo, né? Então eram 2 crimes que Davi tinha cometido ali. E aí Natã vem, o profeta Natã vem, conta uma historinha para Davi, né? Conta uma parábola para Davi, de uma ovelhinha, do homenzinho pobre, que o outro ricão, quando recebeu uma visita, em vez de matar
uma das suas ovelhas, que ele tinha diversos rebanhos, preferiu pegar a ovelhinha do irmãozinho. Aí Davi se indignou, né? E disse: Davi, o que esse homem que tinha muitas ovelhas, pegou a ovelha do pobrezinho e matou para dar para sua visita? O que ele merece? Davi logo, né? Ele merece a morte. Ei, meus irmãos, vamos nos apressar em julgar não, né? É muito complicado. Primeiro porque não compete a nós, é Deus que julga. Mas a gente tem que parar. Davi foi ligeiro bala, né, rei? Aí Natan diz: pois esse homem é tu, Davi. E agora? Aí Davi responde, ó, para a gente saber por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51 vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Entenderam por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era rei de Israel. A preocupação de Davi aqui, qual era? Era: Senhor, não, oh Deus, não tira o reino de mim não. Eu vou perder todos os benefícios que eu tenho. Eu vou ser jogado no opróbrio. Foi essa a preocupação de Davi? E ele era rei. E era um rei poderoso. Não era um reizinho qualquer, não. Era rei de Israel. E Israel, naquela época, tinha já uma certa potência. E Davi era o homem que Deus tinha escolhido para conduzir o povo, para salvar Israel. Mas Davi não se preocupou com o seu reinado. Davi não se preocupou em perder as riquezas, as benesses, o poder de rei, né? O cetro. Não. Davi diz claramente: perdoa, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ei, meu irmão, minha irmã, não é porque seja um pecadinho, um pecadão, não. Ah, não, porque Davi também, né? Davi mandou matar um. Davi adulterou. Será que a gente deve se ajoelhar perante Deus, pedir a misericórdia dele, somente quando é um pecadão? Para Deus tem pecadinho, tem pecadão? Tem pecadinho, tem pecadão? Não tem. E quando a gente peca? Porque a gente peca. Não somos pecadores? A gente peca. E quando a gente peca, será que a gente tem esse espírito aqui de Davi? Senhor, não afaste de mim o teu espírito, lava-me, purifica-me.
apaga todas as minhas transgressões. É assim que a gente ora, é assim que a gente ajoelha, se posta no chão e fala com Deus. É dessa forma que a gente fala. Cada um de nós tem que, então, fazer uma análise, porque é entre eu e ele. Mas a Bíblia está colocando claramente como a gente deve agir, como a gente deve estar na presença dele, na presença do Senhor. Não importa o pecado, o tamanho do pecado. Porque não tem, pecado não tem tamanho, pecado é pecado, é transgressão contra Deus. Então que a gente possa ter, Senhor, nos dá um coração que nem um coração de Davi, que a gente se arrependa e não perca a presença do Teu Espírito Santo em nossa vida. É assim que a gente deve agir, é assim que a gente deve buscar o Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente diz, não, é só um pecadinho, besteirinha de nada. Mas Davi fala de multidão de pecados, né? E pela graça e misericórdia dele, ele vai nos limpando, nos purificando. É assim que ele vai fazendo. Então vamos ter mais cuidado com o pecado, em nós estarmos destituídos e buscarmos a Deus de uma forma transparente. Não é transparente para o meu irmão. Evidentemente que nós devemos ter um comportamento só, perante os irmãos, perante os nossos colegas, onde quer que a gente esteja, a gente tem que ser um só. O Espírito Santo agindo em nossas vidas. Agora, perante Deus, você não tem como se esconder. Não tem como você ocultar seus pecados. Então, sabendo disso, vamos logo nos ajoelhar e nos redimir e pedir os nossos perdões, né? Para que a gente não fique, não, foi um pecadozinho besta, eu não vou nem falar para Deus. Né? O segundo exemplo é o de, eu falei, Davi, Paulo e José. Então vamos ver Paulo. Porque quando a gente fala de destituído, Paulo é um bom exemplo. Um bom exemplo porque ele vai dizer assim, peguem aí, por favor, Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 9, e vamos ver o que nos diz Paulo. Paulo, considerado o 13º apóstolo, né? Ele disse que foi até como que um aborto para ele ser escolhido por Jesus. Não foi ninguém nada mais nada menos que escolheu Paulo, foi Jesus que escolheu. E ele era perseguidor dos cristãos, né? Então Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 9, ele vai dizer assim, ele escreveu assim nessa carta: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas do que isso? Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ei, meus irmãos, minhas irmãs, em que nós estamos baseando nossa fé? O que é que nós estamos colocando acima da graça de Deus, acima da misericórdia dele, acima do nosso relacionamento com ele? É o nosso negócio? É o nosso marido? É a nossa esposa? São os nossos filhos?
Ei, jovens, o que vocês estão colocando acima de Deus? Vocês estão considerando melhor do que Deus? É o celular? É um amiguinho? É a internet? São as redes sociais? O que você está colocando que você acha que é melhor do que Deus? Do que a misericórdia de Deus? Do que o seu relacionamento, a sua salvação com Cristo Jesus? Essa pergunta é para todos nós. Porque quando chega a hora da morte, acabou. Tem mais. Aqui nós temos chance, nós podemos escolher. Estamos no momento de fazermos escolha. Enquanto estamos respirando, eu posso escolher Jesus. Não vai pensar, não, posso deixar para amanhã. Ou fazer, porque o mandamento que Jesus disse, que resumiu a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. É o que Paulo está mostrando aqui pela prática dele, pela vivência dele. Considerou tudo o quê? Perda, esterco. E nós podemos estar colocando, talvez a gente nem admita, mas Deus sabe. O que eu posso estar colocando na minha vida mais do que a salvação de Cristo Jesus? É uma boa pergunta, porque nós estamos destituídos da graça. E o exemplo agora é de José. Vamos aí então para Gênesis, capítulo 45, versículos 4 a 8. Todos aqui lembram de José, né? O penúltimo filho de Israel, de Jacó, vendido pelos seus irmãos para o Egito. E aí lá, nesse capítulo de Gênesis, ao reencontro de José com os seus irmãos, quando José vai revelar sua identidade para os seus irmãos. E ele vai dizer assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, é intimidade, é relacionamento com Ele. Já imaginou? Será que eu digo, rapaz, eu fiquei pensando, se fosse eu lá no lugar de José, acho que a história da salvação tinha acabado ali. Não é brincadeira não. O que José sofreu? Estamos falando de destituídos. José foi destituído da sua família, da presença do seu pai, da presença da sua mãe, da presença dos seus irmãos, de toda a sua parentela. Foi vendido como escravo. Passou 13 anos sofrendo. Sofreu. Primeiro ele ficou lá um tempo bonzinho, né? Lá na casa de Potifar. Mas depois a mulher lá, usada pelo inimigo, quase que leva ele à morte. Mas quando Deus tem promessa, né? Deus está com a promessa, então há sempre livramento. Mas ele passou pelo menos, segundo os estudiosos, 11 anos na cadeia. Ei, meu irmão, como é que a gente fica? Ei, meu irmão, como é que você fica quando você sofre uma injustiça? Não é injustiça grande, não. Uma pequenininha. Um exemplo aí pequenininho. Seu marido deixou de fazer uma coisa para você, se esqueceu de algo. Você esqueceu de fazer uma coisa do seu marido, eu, aqui. Um filho não fez, tirou uma nota baixa, não fez aquilo que devia fazer. Um colega de trabalho lhe magoou. Alguém no seu negócio lhe passou a perna.
Como é que você fica, meu irmão? Como é que você fica, minha irmã? Será que é semelhante aqui a José? Será que você vai dizer, foi Deus? Foi Deus que me livrou desse negócio. Ei, você jovem, quando você tira uma nota baixa, você diz que é o professor que está lhe injustiçando? Ou você diz, Senhor, me perdoe, eu não estudei? Tem para todos aqui, viu? Tem para todos, inclusive para mim. Eu não estou me incluindo, eu sou o primeiro aqui. Então veja aqui o exemplo de José. A quem foi que ele reputou o livramento? José colocou sempre Deus à frente. E é o que a gente precisa fazer. Aqui quem está à frente é ele, viu? Eu não estou aqui para falar o que agrada ao pastor William, à pastora Márcia, aos líderes, não. Nem a vocês, nem a igreja, não. Estou aqui para agradar a ele, ó. Amém? Para falar o que ele manda. O que ele pede que seja dito. Eu sou o instrumento dele. E isso vale para mim também. Primeiro eu. E glória a ele pela misericórdia que ele tem da minha vida. Se não fosse assim, nem aqui eu estaria. Amém? Próximo termo. Gratuitamente. Ou coisa boa. Quem aqui que não gosta de ganhar presente? Levanta aí a mão quem já ganhou alguma coisa aí gratuitamente. Uma entrada no Beach Park, um filme, um show. O jovem ganhou um videogame, um PlayStation. Lá em casa é o maior pedido. Um PlayStation. Eu estou há 2 anos segurando. É bom ganhar um presente, coisa de graça, principalmente no aniversário, mas ganhar, assim, nem sem ser nada todo aniversário, né? E no aniversário já, o pessoal já nem quer valorizar mais o aniversário, né? Eu quero ganhar, fosse lá em casa, menina, todo mês tinha que ter presente, porque o pessoal lá gosta de presente, viu? Então, gratuitamente, sem pagar nada, tem coisa melhor do que receber, ganhar alguma coisa sem pagar nada? Tem a graça de Deus, né? Mas aqui, nós teremos que colocar aqui, por essa graça de Deus, aí vamos novamente, 3 exemplos. E eu já citei aqui um, que foi do Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? Vamos relembrar aqui um pouquinho a história de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias, aquele lá do Monte Carmelo, que fez o desafio lá com os profetas de Baal, né? Aquele desafio lá de queimar quem descesse fogo era o Deus verdadeiro. Eliseu foi o sucessor de Elias. E o que Eliseu pediu? Eliseu pediu porção dobrada. Elias sai lá do exílio dele, né? Depois de ter passado aquele período de depressão, sai da caverna. Aí Deus, eu não quero mais não, Senhor. Aí Deus manda ele cumprir com 3 missões. Mas ele não cumpre, ele vai logo lá ungir Eliseu como sucessor dele. Aí Eliseu estava lá na agricultura do pai, lá cuidando da lavoura. Elias chega e chama ele. Deixa primeiro eu deixar aqui me despedir dos meus pais. Olha, essa história de despedir dos pais, quando a gente começa a estudar, né, teologia, não é ir lá e dar um beijo e um abraço e tchau não, viu? Na palavra de Deus, e se despedir, era um negócio demorado. Ia passar um bom tempo lá para depois fazer o que o profeta pedia, o que Deus pedia. Entendeu? Não é só, não, deixou ele me despedir, ei mãe, estou saindo. Não era assim não. Vai pelo menos uns 6 meses. Aí Elias disse, não senhor, deixa aí, vamos logo daqui. Se tu quer conversar com Deus, é aqui e agora, não tem negócio de se despedir de pai não. Por isso que quando tem aquele jovem lá que chega dizendo para Jesus, Jesus, vem e segue-me. Não, deixa eu primeiro me dizer os pais. Aí Jesus, não, dá certo não. Tanto é que o jovem não seguiu, né? Então Eliseu chega para Elias e diz, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Porque se Elias era poderoso, né? Orou e não teve chuva. 3 anos e meio de seca em Israel. Depois ele orou e caiu fogo do céu e queimou lá o sacrifício.
Então, porção dobrada de Eliseu, pense. Eliseu era um cara sabido, eu considero, viu? Será que é porque ele era calvo, hein pastor William? Então, o que acontece? E ele foi atendido? Eliseu foi atendido? A única coisa que Elias disse para ele foi: se tu me vires sendo arrebatado ao céu, tu vai receber. E ele viu a carruagem lá de fogo, levaram Elias, a capa dele caiu, ele pegou a capa, Eliseu pegou a capa de Elias. E a primeira coisa que ele fez foi a mesma coisa que Elias fez, né, para atravessar o rio. Jogou a capa lá no rio, o rio se abriu. Ou seja, naquele momento em diante, todo mundo tinha Elias como grande profeta. Quando viu Eliseu fazer aquilo, o espírito de Elias está sobre Eliseu, resolveu o problema, né? Porque tinha aquela história de você levar bastante tempo para se tornar conhecido ou respeitado, não é? Mas me diga uma coisa, qual foi o merecimento de Eliseu para ganhar a porção dobrada? Foi o que ele fez para receber porção dobrada? Tem? Foi que Eliseu fez para receber essa? Foi só porque viu? Graça. Recebeu de graça. Porque Deus tinha um propósito na vida dele, naquele povo de Israel naquela época. Recebeu gratuitamente todo dom de Deus, conforme a palavra dele, é dom gratuito de Deus. Se eu estou aqui pregando e falando e sendo usado por instrumento, é dom dele, é graça dele, é glória a ele. Não é para mim não, é para ele. Entende, meus irmãos? Isso não quer dizer que vocês não recebam dons, que cada um de nós não receba dom. Todos nós temos dons, está aí. O Ismael aí, levita. A irmã Socorro, lá com as crianças. Quantos? Todos aqui têm dom. E é dom gratuito de Deus, nós recebemos de Deus. Você já parou para pensar, para analisar qual foi o dom gratuito que Deus lhe deu? Porque tem. Ninguém deixa de receber dom de Deus. E se não recebeu, peça, porque Ele dá gratuitamente. Eu constantemente vivo pedindo a Deus, porque aí é algo que eu acho que como diz, é sabido, é sabedoria, e a gente tem que ser inteligente, né? Deus diz, Tiago diz, se não me engano, Tiago ou Timóteo, não lembro agora, que diz assim: pedi sabedoria a Deus, que Ele lhes concederá gratuitamente. Meu irmão, peça sabedoria a Deus. Peça a Deus, Ele dá, Ele é Pai. A gente não precisa temer. Né? Pedir a gente pode. Se Ele vai dar, aí é outros 500, né? Mas a gente pede. Nós, vocês, jovens como os filhos, quantas vezes vocês ficam aí, né, nos importunando? Pai, eu quero isso, mãe, eu quero isso. Há quanto tempo? A gente tem que agir igual a jovem, né? Nós, os casados, os pais, os mais responsáveis por conta das nossas funções, temos que fazer assim com Deus. Pedir essa graça, pedir essa sabedoria, pedir esse dom para que Ele nos encha. Para quê? Para a gente ser exaltado? Não, é para Ele ser exaltado. Para a glória ser dEle e o poder dEle seja manifesto aqui na terra. Amém? Era isso que a irmã Rosângela falava aqui de manhã, quando nós estávamos na escola bíblica. Porque a gente quer que o poder de Deus se manifeste, mas Ele vai se manifestar através de quem? Se eu não peço, se eu não vou atrás. A não ser que seja lá como Jesus falou lá para os fariseus, quando ele entrando em Jerusalém, né? Ei, pode parar, mandar as crianças aí cantar com essa cantoria, parar com esse negócio aí, para ti aí, como se tu fosse Deus, rei. Ele, se eles pararem de clamar e de cantar, as pedras cantarão. A gente aqui vai querer que as pedras clamem no nosso lugar, é isso? Você quer que a pedra clame, em vez de ser você clamando, orando, pedindo e louvando a Deus? Eu creio que não, meus irmãos. Amém? E sobre graça, o outro exemplo que a gente traz aqui, nós estávamos falando de gratuitamente, sem pagar nada. Falei de Eliseu e vou falar um outro exemplo aqui, bem simples, bem rápido. Da viúva de Naim, que demonstra a graça e a misericórdia de Jesus. Jesus vinha chegando numa cidade e ele viu
saindo da cidade um enterro, né, um cortejo fúnebre. Quando Jesus chegou perto, era uma viúva que tinha perdido seu único filho. E a situação de uma viúva naquela época, qual era? Se fosse mulher, já era difícil. Imagine viúva, perdendo. Ele ia passar a viver de mendicância, viver pedindo, porque não tinha valor nenhum naquela sociedade. Então Jesus, vendo a situação daquela mulher, pela graça e misericórdia dele, ressuscitou o filho da viúva. Ou seja, mudou completamente a vida dela, o destino dela, a forma como ela iria viver. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quem foi aqui que não teve a vida mudada por Jesus, pela graça e misericórdia dele? Quem foi que não teve a vida mudada? Todos nós que estamos aqui tivemos a vida mudada, transformada e alcançada por ele, para a honra e glória dele, amém? Vamos para o termo graça. Vou dar aqui 2 exemplos também. Vamos para Lucas 23, 39 e 43. Preocupado aqui com o tempo, por causa que hoje tem a ceia, né? Avisa aí quando estiver próximo, para a gente agilizar. Então, Lucas 23, 39 a 43 vai dizer assim. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aleluia? A salvação é de graça. Não é por merecimento. Está aqui a prova. Você encontrar aí, sei lá, um espírita, vai dizer: não, meu irmão, você precisa fazer caridade para ser salvo. A gente faz caridade porque o Espírito de Deus, que foi misericordioso conosco, com a nossa vida, nos leva a praticar boas ações, boas obras, e a caridade é uma delas. Não é só eu dar uma cesta básica, né? Não é só eu ajudar uma velhinha a atravessar a rua, como é muito colocado aí na literatura, né? São várias ações que eu posso ter na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em qualquer lugar onde eu esteja, né? Eu devo ser uma pessoa cristã e agir como Jesus, com misericórdia, com graça, com paz, com concórdia. E aqui Jesus mostrou claramente, ó, o que o ladrão tinha feito para receber a salvação. Segundo os padrões do mundo, ele estava lá justamente condenado. Porque muitas vezes a gente quer colocar as pessoas no inferno, né? Mas nós não temos esse poder é de Jesus. A gente tem que desejar é que as pessoas sejam salvas, porque Jesus, Deus, quer é que o pecador se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Não importa a hora, né? Tem até uma história de um irmão que, como se diz, poxa vida, o outro ali não fez nada, né? Aquela parábola que Jesus conta, quando vai pagar os ceifeiros, e que o outro chega lá dizendo: mas Senhor, eu trabalhei o dia todo. Né? Jesus conta uma parábola onde um senhor vai contratar operários para a vinha, aí contrata em diversos horários. Tem trabalhador que trabalhou o dia todo, tem trabalhador que trabalhou só metade do tempo, e tem trabalhador que já chegou só no finalzinho. Aí quando os primeiros veem os últimos sendo pagos com o dia inteiro, né, o salário de um dia inteiro, quando ele chega lá para o patrão e ele vai dizer: espera aí, senhor, eu trabalhei o dia todo no sol e tu vai me pagar a mesma coisa que aquele outro? Não é assim que a gente tem que agir, não. Não é assim que a gente tem que agir. Eu vou agora querer que... Não, Senhor. Vai imaginando a gente chegando no céu?
Senhor, eu passei 30 anos pregando a tua palavra. Imagina Billy Graham, passou 70 anos pregando e trabalhando para a obra. O galardão é diferente, mas a salvação é uma só. Salvo nós seremos, todos nós seremos salvos, para a honra e glória dele. Agora, o galardão aí é diferente. Mas o que nós queremos falar aqui é justamente da graça de Deus. Ele dá a salvação, a pessoa pode estar lá na hora morrendo. E tem até outra história que diz que tem gente que pode se surpreender quando chegar lá no céu, esperar cicrano e não está, né? E o outro que você não esperava está. Mas que isso seja só história, né? O importante é que não precisa, não é algo que eu faça para agradar a Deus. É a misericórdia e a graça dele que é derramada sobre nós. Amém? E o exemplo que eu quero dar aqui dessa graça, dessa misericórdia, é de mim mesmo. Porque eu quero dar o meu testemunho para vocês. Vocês conhecerem um pouco de quem era Paulo César, o que ele fazia. E aí eu digo para vocês, conto para vocês que na minha juventude, e aí eu falo para os jovens, eu não sei se entre vocês hoje é assim, né? Eu era o tipo da pessoa que Deus me concedeu uma graça, um dom, de gravar rápido as coisas, de aprender rápido. E eu não acreditava que desse branco. Acontece isso com vocês, jovens, hoje? Ou fazia uma prova, vixe, deu um branco. Estou lembrando de mais nada. Na minha época era assim, dava um branco. Só que eu, como eu tinha essa facilidade, se chegasse para mim dizendo que deu branco, meu filho, estava pebado, estava ferrado. Eu não perdoava, vai logo dizer que tu não estudou. E aí, eu sou formado em contabilidade. E fui fazer um concurso em 92, né? O concurso do qual hoje eu sou servidor público do Estado. E eu sou formado em contabilidade. Primeira prova que eu fui fazer, né? 2 detalhes aqui que hoje, na época eu não reconhecia a presença de Deus, mas hoje eu sei que é a presença de Deus. Primeiro, eu acertei 9 questões de português. A prova tinha 20, eu tinha que fazer 10. Acertei 9. Mas Deus providenciou a anulação de uma questão. Aí eu passei. E na prova de contabilidade, da qual eu sou formado, eu cheguei lá para fazer a prova, me sentei e digo, já passei na outra, essa daqui vou tirar de lambujo. Né? Parece o Brasil quando vai jogar contra os outros times que acha que já ganhou. Orgulho todo. Meu irmão, quando eu sentei na cadeira, que eu olhei aqui a prova, eu não estava vendo português, eu estava vendo chinês. E eu formado. E agora? Terminei a prova, penso no caboclo, numa pessoa humilhada à força, porque Deus nos treina, né? Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para os meus colegas? Era o meu pensamento. Penso numa pessoa, perguntaram para você como é que foi a prova, eu não quero saber desse negócio, não. De 40 questões, meus irmãos, eu acertei 3. 3 questões. Mas Deus foi misericordioso comigo, porque a prova foi anulada. Não foi uma questão, não. Foi a prova inteira que foi anulada. Já viu isso? Pode procurar aí nos concursos, ver se você encontra uma prova inteira anulada. Aí eu disse, agora eu não perco mais não. Corri, passei 2 semanas, que foi o tempo que deram, para me preparar, aí fui estudar contabilidade. E aí, ao inverso da primeira, em vez de 37 erradas, eu acertei 37 e errei 3. E por isso é que hoje eu sou servidor público do Estado do Ceará. Mas honra e glória dele, que eu sei que foi a mão dele. Que eu não tinha passado. E outro detalhe da minha vida é que na minha juventude eu também fui muito. Vocês jovens que estão aqui com o Ismael, aí na batalha da juventude, os encontros de vocês, eu também participei de grupos. Não era evangélico, mas participei de grupos católicos. Eu conhecia a palavra, eu estudava a palavra. Mas depois que eu passei no concurso e entrei na faculdade,
comecei a me afastar. Muito cuidado vocês jovens com a faculdade. Eu falo isso por experiência própria. Porque vocês já devem ter ouvido falar, a gente já falou aqui, de espiritismo, de positivismo, autoajuda, que é muito comum hoje em dia. Ei, meu irmão, autoajuda. Olha o termo, autoajuda. Eu mesmo estou me ajudando. Quem é que é a nossa base? Quem é a sua base, jovem? Quem é a sua base, irmão, irmã? É Jesus, a nossa rocha, ó. O pé firme é em Jesus, é na Bíblia, é na palavra. Não é em autoajuda, não. Não é em ideologia, não. Não é em nenhuma outra filosofia, não. Espiritismo, qualquer que seja aí outra ideologia. Não é. A nossa rocha é Jesus. Essa palavra é verdadeira e ela salva. Eu estou aqui pela graça e obra dele na minha vida. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei as coisas que eu fiz de errado. E como a palavra diz, hoje eu me envergonho. Não queira você jovem, menino, né, ou menina. Os jovens não gostam que a gente chama de menino ou menina, né? Mas é a forma de falar do sexo de cada um de vocês. Por quê? Porque aí eu fui por essas filosofias estranhas, essas vãs filosofias, e quase que eu me perco. Por que eu não perdi? Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, me alcançou. O que é que eu fiz para estar aqui? Vocês acham que eu fiz alguma coisa de especial? Não, Paulo César, não é não, meu irmão, é graça dele, é salvação dele. Porque ele age, ele opera, ele salva. Ele cura, ele transforma. Eu sou um exemplo vivo de transformação do Espírito Santo de Deus na minha vida. O irmão Alves ali sabe como eu cheguei na igreja, a irmã Sandra. Todo quebrado. Como né, a gente canta aqui às vezes. Senhor, faz de mim um vaso novo, né? Quebra-me. Não canto mais não, meu irmão. Por que eu não canto? Meu irmão, eu sei, você sabe o que é ser quebrado? Ei, jovem, você que ainda está aí se enveredando pela vida, fazendo as escolhas da vida, escolha Jesus. Ou você quer ser quebrado? Porque quando você tem promessa de Deus na sua vida, você vai andar pelos seus caminhos, você vai escolher os seus caminhos, você vai escolher seus amigos, suas profissões, suas vontades, satisfazer suas vontades. Mas quando Jesus lhe pegar, ele vai lhe quebrar e vai lhe transformar num vaso novo. Mas dói, meu irmão. Você pensa que não dói? É doloroso. Passei 1 ano e meio de deserto. Isso aí, eu ainda estou em transformação. Porque, para ir finalizando aqui, eu era uma pessoa viciada em sexo. Quando eu me separei a primeira vez, eu fiz vasectomia, irreversível, porque eu queria ter relacionamentos com mulheres sem me preocupar de engravidar. Porque por conta do meu cargo, né? Vocês podem ouvir aí várias histórias de servidores que têm 2, 3 mulheres. Porque a sociedade, ela coloca a mulher como o quê? Objeto. E por conta do meu cargo e do dinheiro, então eu podia. Ei, meu irmão, eu ia para o jornal dia de sexta-feira procurar lá a garota de programa. E não foi 1, nem 2, nem 3 vezes, não. Para vocês terem noção e conhecerem a transformação que Deus fez em mim. Paulo César hoje é um homem fiel. E não é porque minha esposa é bonita, não. É porque eu sou primeiro fiel a Ele, que me alcançou, que me salvou. Se eu não for fiel a Ele, eu não vou ser fiel a ela, não. Então você, jovem, qual é a escolha que você está fazendo? Eu era briguento. Você, não é brigar de espufar em bufete murro, não. Uma das coisas que eu aprendi foi que, como eu não tinha corpo físico para lutar, né, para brigar, eu sempre apanhava. A única briga que eu fiz na rua, eu apanhei.
E ainda quando cheguei em casa, a mamãe me deu uma pizza, porque eu tinha apanhado. Mas o que acontece? Que aí eu fui para os livros, era a minha chance de ganhar, mas isso também Deus usou para me alcançar. Né? Porque nos livros, nas letras, eu dava um boi para entrar numa briga, uma boiada para não sair, como diz aquele ditado. Por quê? Meu irmão, não vale a pena. Lembra que Paulo disse aqui, eu considerei tudo perda. Ei, meu irmão, tem alguma contenda de você com alguém? Ei, jovem, tem alguma briga de você com alguém, com algum coleguinha? Qual a disputa que você está? Por conta desse meu tipo de comportamento, desse meu tipo de atitude, de querer ganhar todas, nós não ganhamos nada. A única coisa que eu dou glória a Deus foi a salvação que Ele me deu. Foi de graça, eu não fiz nada, Ele me deu. Está aqui eu, ó, falando para vocês. Porque você fica nesse... Eu tenho ainda diversas ações correndo na justiça. Mas sabe de quando? Período anterior que eu era cristão. Porque eu não mando mais em mim. Às vezes até eu disse, Senhor, eu vou entrar com ação. Aí, como é o negócio? Aí eu disse, não vou não, Senhor, é só balela, eu não faço mais não, porque é tu que está no comando. E Ele tem me dado todas as vitórias. Todas. Digo para vocês, todas as vitórias. Algumas delas eu tenho que só fazer lá a manutenção da defesa. Obviamente que você tem que argumentar. Mas eu não quero mais. Quero mais briga. Né? Quando a gente está, e aí numa contenda, Jesus vai lá, te arrepende, pede perdão e volta para tu cear. Já imaginou como é que eu ia cear aqui? Eu não ia cear, porque eu ia ficar brigando. Para mim conhecer aquela bênção que está sentada ali, que eu estava justamente me separando, tive 3 relacionamentos, por conta das minhas filosofias vãs, né? Eu me disseram assim, não, Paulo César, entra aí com ação, tu vai deixar tudo para ex-mulher? Apartamento, carro. Meu irmão, eu paguei para me separar. Paguei para me divorciar. Valeu ou não valeu a pena? Para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza que valeu. Quem já conhece aqui a minha casa, conhece a minha vida, está ali. A minha esposa, a minha filha, meu filho está ali dentro. Se eu fosse para mais uma briga, eu tinha essas bênçãos? Não tinha, meu irmão. Então veja a graça de Deus sobre a minha vida. Deus me transformou de um homem arrogante, prepotente, orgulhoso, num servo. Eu não vou dizer aqui que sou um servo. Né? Servo é no sentido de eu saber, né? Eu saber que eu obedeço a Ele, que eu tenho uma autoridade espiritual sobre a minha vida. O pastor William e a pastora Márcia têm autoridade sobre a minha vida. Entendeu? A irmã Rosângela, o irmão Patrocínio. Que eu não sou melhor do que ninguém aqui. Isso só Cristo faz. Porque se você for aí para a sociedade, ei, meu irmão, a sociedade está aí para lhe endeusar, para lhe levar lá para cima, mas depois que o inimigo vem lhe dar uma rasteira, você fica lá onde? Cuidado se você não for parar em 7 palmos de terra e perder a sua salvação. Então é difícil você obedecer. Servo é obedecer. Eu me lembro bem uma conversa com o irmão Alves, ele me falando. O mandamento hoje é obedecer. Não é ABC, viu, jovem? Não é ABC, é obedecer. Vão aprendendo. Obedecer pai, obedecer mãe, obedecer os mais velhos. A sociedade está aí, os jovens querem ser, né, hoje? Eu já sei da minha vida, eu já conheço tudo, eu já tenho minhas escolhas. Ouça a voz da sabedoria, a voz da experiência. Né? Deus, quando colocou a ordem lá, pai e mãe, não é à toa. Os jovens, a própria palavra de Deus diz, o jovem que não obedece a pai e mãe, que não honra pai e mãe, vive menos, não é honrado e não prospera nessa terra. O contrário, o jovem que obedece, que honra, que respeita pai e mãe,
ele tem vida longa, ele prospera e ele é honrado aqui na terra. Ei, jovem, o que você vai escolher? Obedecer a Deus, obedecer a palavra ou obedecer o mundo? Aí é com vocês, amém? E para finalizar, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Salvador, que ele fez isso por nós, por misericórdia. Misericórdia quer dizer que vem de duas palavras do latim, miseratio e cordis, que quer dizer um coração compadecido. O nosso Deus é um Deus misericordioso que nos usa, que nos quer usar e nos transformar. E aí Davi vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Irmão, eu considero abençoado por esse termo aqui da Bíblia. Porque eu andava no mundo perdido, como diz a música, eu era pobre, perdido, pecador. E como a palavra diz, né? Pobre, cego e nu. Nós temos que ter essa consciência para poder estarmos sempre debaixo da graça dele. E finalmente, lembram do endemoniado gadareno? Lá de Marcos 5? Ele estava lá preso. Se a gente for observar bem o evangelho, Jesus foi para lá só para fazer aquela obra. Salvar aquele homem das correntes. 6.000 demônios no corpo daquele homem. O que é que aquele homem fez para merecer a libertação e a salvação de Jesus? É graça, meus irmãos. É graça, minhas irmãs. É graça, jovens. Então, quando Jesus liberta aquele endemoniado, está demonstrando a misericórdia dele. O jovem diz: ei, Jesus, eu quero ir contigo, deixa eu ir contigo com os apóstolos. Jesus diz: não, fique aí entre os seus e vá contar para eles como o Senhor foi misericordioso com você, como ele te salvou e as maravilhas que tem feito na sua vida. Outro dia eu conversava com o pastor William e ele dizia: aquele homem provavelmente foi o primeiro missionário, porque ficou pregando em Decápolis, e com certeza muitas vidas foram salvas pelo testemunho desse homem. Então, meus irmãos, nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, que nos salva, que nos liberta, que nos livra, que transforma nossas vidas. Não tenham dúvida. E Ele nos deu a salvação gratuitamente. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar em nossa casa, na nossa família, na escola, entre os amigos, no trabalho, com os desconhecidos e até pela internet. Aí o culto sendo gravado, nós não sabemos onde essa palavra vai parar e onde ela vai atingir. Mas Deus sabe e Ele está operando e está agindo. E por isso eu louvo e dou honra e glória ao nome dEle. Porque me salvou, tem me purificado, tem me conduzido e tem trazido salvação à minha casa. Para a honra e glória dEle. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.